Os preços vão subir? Talvez 98% das pessoas que clicaram nesse vídeo não façam ideia do que eu tô falando. E hoje eu vou falar, além do nosso mercado de narguilé, hoje a gente vai falar sobre economia, apesar de eu não ser um economista, tá? Então, dito tudo isso, e apenas isso, bora pra vinheta que talvez esse vídeo seja um pouco polêmico, vem! Pate que bom, bem. Eu não consigo me lembrar quanto custava um pacote de 5 quilos de arroz no mercado em 2015, por exemplo. Não lembro mesmo. Não lembro quanto custava a gasolina, eu não lembro quanto custava uma pá de coisa, eu nem lembro quanto que é o salário mínimo dessa época. Eu poderia jogar no Google para te responder, tá? Mas não é esse o intuito. A questão é, eu lembro, por exemplo, que as caixinhas de essência já custavam em média seus 10 reais naquela época. E elas continuam custando 10 reais até hoje. Só que, mano, uma pá de coisa se pá dobrou o preço. Outras coisas triplicaram o preço. Por que essência não subiu o preço? Eis algo pra gente pensar, mas o ponto específico desse vídeo não é exatamente falar sobre essência, é falar um pouquinho sobre coisas que fazem os preços subirem. Por exemplo, nesse exato momento no mundo está acontecendo muita coisa que vai influenciar no nosso mercado no curto, médio e longo prazo, e às vezes você não tá nem ligado disso. Eu tô com algumas páginas abertas aqui no meu computador, tá? Onde eu tô olhando aqui assim, ó. Tô com algumas páginas abertas aqui, ó. Por exemplo, o Globo.com, que você só vai conseguir acessar essa matéria se você for assinante, ou vai estar um bannerzão na sua cara assim. Mas basicamente está aqui, ó. Navios desviam do canal de Suez e veem custos das viagens subir $1 milhão após ataques. O que é isso? Embarcações estão contornando a África para fugir de milícias no Iêmen, o que prolonga a rota em até 10 dias. Seguro dos cargueiros mais do que dobra. What the fuck, man? Bom, acho que não é segredo pra ninguém todo esse conflito, essa tensão que rola no Oriente Médio, e eu nem vou aprofundar muito nisso porque nem eu sei direito o que tá rolando, mas tá mó treta pra lá, tá? E aí cabe a você fazer o seu trabalho, sua lição de casa, pesquisar se você quiser saber mais. Entretanto, o que é o canal de Suez, afinal de contas? Você lembra de um navio que foi manobrar lá e ele travou o canal de Suez e foi mó treta? Você deve lembrar disso daí, né? Não muito distante, foi até que recente essa fita. O canal de Suez é uma passagem que tem ali no ombrinho do Egito, que é o que divide a África e a Ásia. Então só pra você ter uma ideia, se você for pegar um navio, vou pegar um navio cargueiro, eu vou sair de Mumbai, na Índia, e aí eu vou dar a volta na África para chegar em Londres. Esse navio vai rodar mais ou menos uns 8 mil quilômetros a mais do que se ele fosse cortar pelo caminho ali do canal de Suez. 8 mil quilômetros no mar é tempo, é o custo de combustível desse navio, são as pessoas que estão fazendo e manuseando esse navio e conduzindo esse navio até lá, e tudo isso vai dinheiro. Então o frete ele encarece. E por quê? Porque, mano, tem gente querendo sequestrar carga no canal de Suez, porque... não tô falando que é certo, tá? Isso é criminoso, mas é rentável, tá ligado? Então, coisas ilícitas costumam ser rentáveis porque são ilícitas e tem esse risco envolvido. E o que isso impacta na nossa vida? Você acha que os carvões que vêm da Indonésia passam por onde? Uma outra coisa que tá rolando também é que esse ano tem eleição nos Estados Unidos. Sim, eleições norte-americanas. E o que a eleição norte-americana tem a ver com a minha sessão de uma quarta-feira à tarde? Quando é ano de eleição nos Estados Unidos, os caras tentam segurar taxa de juros e pipipi papapá, e hot fox, e aquelas manobras econômica e política, que não vem muito ao caso também. Se você quiser saber mais, faça você a sua lição de casa. Mas isso acaba impactando que o dólar em relação a moedas de países menos desenvolvidos, tipo o nosso, acaba disparando um pouco mais. E assim, eu tenho um palpite aqui, e talvez em dezembro vai ser engraçado voltar nesse vídeo se o meu palpite estiver certo, ou se ele estiver errado também, mas eu acredito e eu estimo, e eu não sou nenhum analista, eu não tenho nenhum contato no Bacen, que é o Banco Central, nada. Mas eu estimo que o dólar vai lamber aí R$6 até o final do ano. Porra, o dólar subindo
O dólar tava 5 conto até pouco tempo atrás, já tá uns 5,40. Eu acho que vai subir mais. De 5 para 6 é um aumento de 20% em relação ao começo do ano pro final do ano. E não tem muito o que ser feito não, porque tipo, a gente tá falando da economia norte-americana que é gigantesca, tá ligado? E a moeda dos caras é mais forte, é uma moeda global internacional. 20% de aumento, sabendo que o câmbio global é cotado em geral em cima do dólar, isso vai subir preço de várias commodities, como por exemplo o alumínio. Isso pode tanto aumentar o preço da folha de alumínio, como pode aumentar o preço das stems, porque elas utilizam alumínio no torno, no CNC. Isso pode aumentar o preço de mais uma par de coisa fora do nosso mercado também, tá? Eu só tô trazendo exemplo pro nosso mercado pra gente entender como que isso funciona. Então assim, existem coisas globais que estão acontecendo fora do Brasil que vão influenciar no mercado brasileiro. E aqui no Brasil também tem uma outra parada, que é a inflação. Tá? Aqui eu tô falando de logística, né, o canal de Suez, por exemplo. Porra, logística influencia em aumento de preço ou redução de preço. Tô falando de câmbio, dólar, influencia no aumento ou na redução de preço. E agora eu tô falando de inflação, parte interna. Mano, a gente tem inflação todo ano. Todo ano tudo reajusta um pouquinho, algumas coisas mais, mas todo ano vai... O que é a inflação? É a perda do seu poder de compra. Então hoje o que você compra com 100 reais, esses seus 100 reais hoje vão comprar menos daqui a um ano. Talvez 4% menos, talvez 9% menos, é isso que rola com a inflação. A inflação faz o seu dinheiro começar a valer menos. Você perde o poder de compra com a mesma quantidade de dinheiro. Olha, por exemplo, o preço de carro. Por exemplo, tá? Eu sei que existem outro bagulho. Ah, mas faltou as placas lá de circuito que parou durante a pandemia e que não pipipi, aí tem a tributação do... Ok. Mas, tipo assim, são três coisas que afetam muito, por exemplo, a nossa mercadologia, os preços que a gente tem. Quando os preços sobem, alguém tem que pagar a conta. E aí fica a questão, quem paga a conta? Quem produz ou barra tá trazendo, né? Então, o dólar subiu e aí o cara que traz alumínio para o Brasil, ele vai absorver esse prejuízo ou ele vai repassar? O cara que compra o alumínio para manufaturar o alumínio, o cara que traz o carvão e vai repassar o carvão, esse cara vai absorver esse prejuízo, esse aumento desse custo ou ele vai repassar na margem dele? E o consumidor, ele vai pagar essa diferença ou ele vai deixar de consumir esse produto ou vai escolher alguma outra alternativa? São muitas perguntas, das quais a gente nem tem tanta resposta assim como você pode imaginar. A única coisa que eu vou voltar pro começo do vídeo é, eu ainda não sei como que as essências não subiram de preço, irmão. Há muito tempo. Tipo assim, se o arroz dobrou de preço, se a gasolina dobrou de preço, se o carro dobrou de preço, por que a essência ainda é os mesmos 10 conto? Alguém tá pagando essa conta. Porque assim, aí é uma visão minha, tá? Ou a fábrica tá absorvendo esse aumento, esse custo, talvez ela tente baratear de alguma forma e compre insumos mais baratos ou não, mas a gente está falando de basicamente todas as essências do mercado, ou o distribuidor está ganhando menos, ou o lojista está ganhando menos, ou todas as anteriores. Um pouquinho em cada um vai diluindo, eu mordo um pouquinho do prejuízo, eu repasso um pouquinho para lá, e você também repassa um pouquinho para lá, que não pesa muito para ninguém. Que talvez, né? Não sei se também é o ideal. É muito louco. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque muitas vezes a gente tá no nosso cotidiano de eu acordo, eu tenho meu convívio dentro da minha casa, eu vou pro meu trabalho, ou pra minha faculdade, ou pros meus compromissos na rua, volto pra minha casa, termino de realizar as minhas tarefas diárias, deito, durmo, acordo e repito esse ciclo. E aí, às vezes a gente olha alguma notícia de alguma coisa que rolou no jornal, ou no Twitter, ou no Instagram, ou enfim. Mas, mano, tem muita coisa acontecendo no mundo o tempo todo. Muita. E às vezes isso passa batido. Então, assim, os preços vão subir? Com certeza. É um processo natural do capitalismo que os preços subam. Eu nunca vi deflação no Brasil. A única vez que eu vi preço baixar nas coisas, por exemplo, baixou significativamente, foi depois daquela treta da pandemia. Quem fumava narguilé na pandemia vai lembrar. Teve lugar que o quilo do carvão chegou a custar 120 reais em loja. E a culpa nem necessariamente é do lojista, porque começou a chegar para ele muito caro, ele tinha que colocar margem aplicável para ele de mercado para ele poder trabalhar o produto, senão ele absorve o prejuízo e fecha as portas. E porra, como que um quilo de carvão que chegava a custar muitas vezes 20 subiu para 120 reais? Isso porque naquele momento, com logística internacional reduzida, a China começou a arrematar leilão de frete de container e essas coisas em preços mais elevados. Então, para você conseguir trazer carvão da Indonésia naquela época de pandemia para cá, o preço chegou a subir em 10 vezes o frete. E pensa no volume que o carvão tem numa caixa dessa era assim, ó,
pesar 1 quilo e custa 20 reais. É diferente de um pod, por exemplo. Um pod, ele é muito mais caro por volume do que um carvão. Um celular é muito mais caro por volume do que um carvão. Então, dentro de um container, você consegue colocar quantidades diferentes de dinheiro dependendo do produto que você coloca. Algumas, o frete acaba nem influenciando tanto. Se for pegar o preço agregado, por exemplo, de um celular de última geração fabricado na China versus um frete diluído por unidade de celular, acaba sendo um fiapo, mas no carvão acaba sendo significativo. Então, tipo assim, mano, os preços vão subir. Quando? Não sei. Quanto? Também não sei, mas é uma tendência de mercado. E eu não espero ansiosamente por isso, mas eu também não... Isso é muito louco. Quando que a essência vai subir, mano? Eu não tô falando de uma marca específica, tô falando das essências. As essências... Mano, quando eu ia na tabacaria em 2013 e tinha Miso e Masaya, a Miso, a Masaya custava 10 conto. Às vezes 12 na Masaya. 2013, bro. Estamos falando de 11 anos depois, quase 12. A Fisal era um pouco mais barato, era uns 8. Ah, Du, mas é que eu sempre comprei no centro, Du, eu sou de Foz do Iguaçu. Padrão mercado comum para as pessoas, tá? Não tô falando de você ir direto na fonte, que você tem um precinho, que você tem um contato, não. Se a galera começar a comentar aqui no chat quanto que paga no quilo de carvão e tudo mais, você vai ver que você que tem acesso a, de repente, uma fonte muito barata, você realmente tá pagando muito barato. E a galera tá trabalhando com a margem pequenininha. Porque esse é um bagulho, mano. As pessoas têm que ter margem, empresa tem que ter margem. O que é margem? Tipo, mano... eu pago X, eu preciso colocar X mais 25%, X mais 40%, X mais 150%, por que não? Alguns produtos sim, serviços também. Quanto que custa você fazer um prato de comida na sua casa versus comer num restaurante? Só que o restaurante tem todo aquele espaço, aquele custo agregado para poder te colocar. Quanto custa fumar um roche num lounge versus fumar um roche na sua casa? Só que aquele espaço o cara paga a locação pelo metro quadrado todo mês, o cara vai ter que limpar o narguilé para você, ele tá contratando um funcionário para poder te atender. O custo do fogareiro dele na tomada existe, calculando ele ou não. Então, tipo assim, tem que ter margem, tem que ser saudável. Se as empresas... Fora a tributação, não vou nem colocar imposto aqui na brincadeira. Então, tipo assim, entendendo que a margem precisa existir para que uma empresa cresça de maneira saudável, quando os custos sobem, para a margem permanecer a mesma, ele tem que revender mais caro também. E aí começa a reação em cadeia. Então vamos lá, vamos criar um cenário aqui. Eu distribuo esse marca-texto, milhares deles, numa margem de 10%, porque eu vendo pra caralho disso aqui. E eu pago 100 reais nele, então eu tô revendendo ele a 110, o cara que compra 1000 disso aqui. Esse cara que compra 1000 disso aqui, vai revender de 50 em 50 para 20 clientes dele. Esse cara vai colocar uma margem de 30%. Esses 30% não é em cima de 100, em cima de 110. Então isso já dá mais 33 reais em cima disso. Então já vai para 143 pro cara que tem na loja que tá comprando 50, tá comprando isso aqui. Aí esse cara vai colocar uma margem de, vamos lá, 50%. Já estamos falando de mais 71,50 em cima disso aqui. Já vai para 200 e... Obrigado, edição, por ter colocado aqui. Se de repente isso aqui que custava 100 para mim, que compro de milhares e vendo de milhares, eu começo a pagar 150, começo a pagar 200, os meus 10% não é mais 10 reais, é 20. Ah, Du, mas você lucrava 10 reais por marca-texto. Por que você ainda não lucra 10 reais? Porque eu estou despendendo o dobro de dinheiro. Então minha margem não é mais 10%, minha margem cai para 5%. Se eu ganhar 10 reais pagando 200 nisso, eu vou vender a 210. Pô, eu tô colocando o dobro de dinheiro para ter os mesmos 10. Minha margem cai pela metade. Então eu repasso. Desde 220 que o cara agora tá comprando, percebe o efeito bola de neve que começa a dar? Os 30% dele já não é mais 33. O bagulho já vai para 66 reais. Então já estamos falando de 286 que ele tá repassando pro cara. Aí esse cara coloca mais os 50% dele. Olha na ponta final, no consumidor final, quanto que isso chega? Porra, será se eu vou absorver e eu vou pagar o dobro para ganhar os mesmos 10 reais na unidade? Porque eu tenho um risco envolvido, posso não vender, posso ficar com isso encalhado no meu estoque. Talvez eu faça um nem pra lá nem pra cá, ao invés de ganhar 10 ou 20, eu vou ganhar 15. Eu ainda tô perdendo minha margem, mas entre ganhar 5 e 10% eu jogo para 7,5%.
mas eu já encolhi, já cresço menos. O outro cara, ao invés de botar 30%, ele coloca uns 20%, ele enxugou a margem dele. O lojista que ganhava 50% já joga um pouco menos, começa a ganhar 35% de repente. E todo mundo começa a enxugar lucro e ainda assim tá chegando mais caro pra você. Por quê? Porque, mano, tem uma galera sequestrando navio no Iêmen. Ou porque vai ter eleição presidencial nos Estados Unidos. That's the fucking capitalismo e economia, meu parça. De um jeito muito escroto, talvez esdrúxulo, talvez economistas queiram me bater nos comentários, vocês podem, por favor. É um debate aberto. Aqui embaixo é um espaço democrático. E eu não tô aqui pra fazer alarde, não. Eu tô aqui pra tentar trazer um panorama, um entendimento um pouco melhor pra você que de repente tá um pouco perdido nesse assunto, que não tem essa noção, nunca empreendeu, nunca, sabe? Tá meio alheio, meio avulso. É mais ou menos assim que a banda toca, meu parça. Não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar a conta. Quem tá pagando? Quem vai pagar? O tempo nos dirá. Agora, se de repente você quer comprar alguma coisa antes desses preços supostamente aumentarem, num precinho top, um atendimento maneiro e entregue pro Brasil inteiro, você pode acessar lojadomacario.com.br ou quem sabe você que é lojista, tá querendo estocar carvão, vai que, né? Tem também no nosso atacado do macario.com.br, também entregamos para o Brasil todo. E é isso, família. Inclusive, eu tô muito feliz do atacado, porque já tem gente fazendo recompra. Isso é sinal de que a gente tá fazendo um trabalho legal. A gente tá com o atacado rodando aí tem nem 40 dias em relação a quando eu tô gravando esse vídeo. E isso me deixa muito satisfeito, porque é sinal de que a gente tá fazendo um trabalho bom. Eu só queria poder dividir isso com vocês. Fechou? Os Roches que eu tenho da Pro, já teve cor que acabou. Eu falei que ia acabar. Falei que ia acabar, tá? Ainda tem 3 cores lá, mas uma delas já acabou. Não me xingue, vai acabar mais, vai acabar a terceira cor, vai acabar outra. E mesmo que eu tente refazer, já vai sair diferente, tá? Mesmo que eu queira, já não vai vir igual. Então, assim, é só a chance de garantir antes que acabe, antes que você me xingue e fique triste por não ter uma coisa colecionável na prateleira da sua casa. Eu comprei bastante peça. Eu peguei pro meu site o mesmo tanto que eu repassei para cada distribuidor, para vender varejo. Então assim, graças a Deus, muita gente teve a oportunidade de fazer aquisição, mas a vida tem dessas. Certo, família? É isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma, que você tenha aprendido um pouquinho de alguma coisa que seja. E se foi, deixa um joinha, fortalece muito. Se não foi também, peço desculpa, deixa um dislike. De novo, o espaço dos comentários é aberto para todo mundo. E é isso. Um beijo pra todos vocês, esse foi mais um vídeo comigo. Se não é inscrito, minha edição, meus editores às vezes mudam, tá? Então vai ter alguma carinha com bigode um desses dois lados e do outro lado, em relação à carinha com bigode, tem mais 2 vídeos pra você assistir. A gente se vê na próxima, tamo junto, tchablau, é nóis, rapaz, e bora!